e vereadora Andressa Marques, da tribuna. Obrigada, senhor presidente. Nobres colegas, vereadores e vereadoras. Se possível, uma parte, vereadora. De imediato, vereador. Muito obrigado. Então, continuando a minha fala ali, eu acho que eu não fui tão específico, seria o seguinte: digamos que aquela área da Maesa valha 2 bilhões de reais. É um valor que eu estou supondo. A nossa dívida hoje, que agora já é nossa, o STF definiu que é do município, é mais ou menos 800 milhões. Então, uma parte seria para a empresa e, em contrapartida, o restante do valor, ela construiria aquilo que a gente quer que seja construído, que é o mercado público, que é a parte cultural, que é todos os outros setores. Então, isso seria uma parceria público-privada para viabilizar essa obra. Então, o município não traria nenhum recurso do município, tudo seria de fundo privado. Obrigado. Certo, vereadora, de nada. Acho que é importante dialogar sobre esses temas. Inclusive, o vereador Rafael Bueno citou o movimento que foi feito para não privatizar, para não vender, para não entregar a Maesa. Fiz parte, com muito orgulho, desse movimento, junto com um fórum que foi criado, constituído. Inclusive, me lembro, a primeira reunião aconteceu no Instituto de Leitura Quindim. Então, antes de ser vereadora, participei para que a gente pudesse ter esse importante patrimônio para a nossa cidade, que esteja à disposição da população caxiense. Senhor presidente, eu ia falar sobre os 61 anos hoje que nós completamos, né, entre o dia 31 de março e 1º de abril, do golpe militar que nós sofremos no nosso país em 1964. Há 40 anos estabelecemos a democracia no Brasil. Mas vou falar sobre esse assunto no pequeno expediente. Acho que é importante que essa casa, como uma casa democrática, formada por 23 vereadores. Aqui está a representação da democracia, que foi constituída desde lá de 1988, e toda a luta pela redemocratização no nosso país. Acho importante nós nos posicionarmos sobre esses temas para que a população conheça. Infelizmente, muita gente no Brasil não tem conhecimento sobre o que foi a ditadura militar. Nós precisamos informar a população para que esses episódios nunca mais aconteçam no nosso país e para que a nossa democracia seja preservada. Mas, devido aos episódios que aconteceram nessa casa, vou falar sobre esse assunto no pequeno expediente e vou tratar, sim, sobre as questões do nosso município, que eu acho que é importante. O vereador Rafael Bueno já trouxe aqui algumas informações e vou seguir com algumas preocupações como vereadora da oposição. Então, tanto os vereadores da base quanto os vereadores da oposição têm a sua função, o seu papel. Todos nós, enquanto vereadores e vereadoras, estamos aqui para fiscalizar o município. Mas hoje fiquei preocupada, senhor presidente e nobres colegas. Preocupada quando um secretário que é da gestão estratégica e finanças da nossa cidade, vem nessa tribuna, poderia ocupar 20 minutos, vereadora Daiane, e ele fala 4 minutos. E vem aqui nos dizer que o município não tem dinheiro para um projeto que já foi aprovado. Então, de que adianta nós votarmos o orçamento, prever o orçamento de um ano para outro, discutir o orçamento para 4 anos, se aprovamos um valor para o FIASPORT e agora vem dizer que não tem dinheiro por conta da gestão do ano passado, enfim. Será que não tem outra alternativa? E o que mais me deixa preocupada é que os movimentos que estavam aqui hoje de manhã, e aí são jovens, são crianças, são projetos sociais que todos os dias esses vereadores e vereadoras vêm aqui defender, todos nós defendemos projetos sociais em alguma medida, vão ser afetados. Esses projetos vão acabar porque não tem condição de continuar se não tiver financiamento. Na verdade, as pessoas foram embora sem nenhuma explicação. E eu perguntei mais de uma vez para vereadores que representam o governo aqui, se teria alguma possibilidade, qual a alternativa que o governo está nos apresentando. Pelo que eu entendi, estão dizendo para os projetos e para as pessoas se conformarem com o corte. Como é que nós vamos pedir para um monte de gente que depende desses projetos, que trabalha nesses projetos, se conformarem com um corte de 800 mil reais? E aí é um constrangimento, sim, dessa casa. Porque semana passada mandaram um projeto de uma locomotiva que, com todo respeito, vereadores, 500 mil reais a mais que não estava previsto no orçamento. E agora a gente está aqui debatendo 800 mil que faltam para o FIASPORT e a locomotiva custava 500 mil. Mais uma locomotiva, mais um bem público que não vai ser cuidado, porque nós não temos condição de fazer isso, porque essa gestão demonstra incompetência para fazer isso. E aí, com todo respeito, vereador Rafael Bueno, vereadora Adiló tem responsabilidade, né? Vereadora Adiló tem responsabilidade, o senhor vem aqui, comentou
sobre o secretário, pediu como base do governo para demitir o secretário. E comentou que constrange o governo Adiló. Mas ele é secretário do governo Adiló. Aí, se o secretário vem aqui e faz um fiasco, e os vereadores da base estão dizendo que o secretário tem que sair, o secretário vai se manter por quê? Está atendendo o interesse de quem? Não é a primeira vez que esse secretário comete erros. Está comprometendo o nosso município. Se ele permanecer, vai permanecer por quê? Nós queremos explicação. Aí é inaceitável todos os vereadores, todos os 23 têm um discurso único. Falamos que não dá mais para essas coisas acontecerem. Se esse secretário se manter, sinceramente, eu não sei o que a gente está fazendo aqui. Se os vereadores da base não são ouvidos, imaginem os vereadores da oposição, imaginem a população, imaginem quem veio aqui hoje. Essa situação, eu olho para o governo Adiló, por todas as falas e pelo que aconteceu aqui hoje, me parece um governo em crise. E aí o vereador Ramon comentou antes, eu não quero que o governo dê errado. Não é minha vontade, eu quero que a nossa cidade dê certo. Mas eu quero que o projeto, que o programa que aprovou o governo Adiló, que elegeu o governo Adiló, seja implementado por ele. E aí, se tem algum secretário que está prejudicando o governo, tem que ser demitido, gente. As pessoas têm que ter explicação, a população tem que ter explicação. O mínimo que esse governo tem que ter é diálogo. E aí, com todo respeito, aqui ninguém pessoaliza o debate. Nós, da bancada do PCdoB, a gente tem cuidado para não atacar pessoalmente cada figura que está ali. Mas o secretário Milton é um secretário do governo Adiló. Quem tem que tomar decisões é o governo Adiló. E aí, para passar o seu parte, vereador Cláudio Libardi, eu só queria falar uma coisa que, dentro de tudo isso, me preocupa profundamente. Será que nós temos orçamento para fechar? Nós temos orçamento suficiente para cumprir as políticas públicas que nós nos comprometemos esse ano? Porque a 409 que não dá mais, que não veio para cá, não foi enviada, a 409 que não foi implementada e estão dizendo que não vai ser. Agora, FIESPORT, outros projetos serão afetados, mas o governo segue criando, por exemplo, os cargos comissionados. Eu sei que o valor é muito menor, mas se a gente for pegar o montante, por exemplo, dos secretários adjuntos, que foram criados para melhorar a gestão, segundo o governo Adiló. Hoje nós temos secretarias que o secretário briga com o secretário adjunto. Aí eu pergunto, foi criado para quê? Para ajudar o governo ou para prejudicar o governo? Mais gasto público, prometendo que iam melhorar a gestão, e hoje tem piorado. Eu sei de várias brigas entre secretário e secretário adjunto. Eu que sou uma vereadora da oposição, gente. Está errado. Essa gestão está indo mal. E nós precisamos de explicações, não para nós, mas para a população caxiense que está carecendo porque os serviços que precisam ser cumpridos não estão sendo cumpridos por conta de má gestão, de irresponsabilidade desse governo. Seu à parte, vereador Cláudio Libardi. Muito obrigado. Tratando também do InSaúde, de responsabilidade também do secretário Milton, eu adverti sobre não realizar o pagamento. Nós fomos condenados a realizar o pagamento de 1.085.000 na Justiça do Trabalho. Bom, 1.085.000 dava para resolver o problema do FIESPORT. E a segunda questão que precisa ficar clara é o seguinte, o município foi lá, se peticionou, pedindo a exclusão do polo. E além do 1.085.000, nós vamos ser condenados a pagar 15% de honorários, que vai dar mais 170 mil, mais 2,5% de custa, que vai dar mais R$25.000. Eu quero saber se o secretário vai pagar. Porque se tivesse seguido a orientação e promovido a consignação na Justiça, não precisava eu, o presidente Lucas, a senhora, a vereadora Daiane, vamos ter que nós pagar, além do custo, vamos ter que pagar as custas judiciais e os honorários. Porque ele preferiu rir da minha cara. Mas, bom, eu acho que o senhor é fã de Heráclito, presidente. Eu não vou atravessar esse rio 2 vezes. E eu acho que ele também não. Obrigado. Obrigada, vereador Cláudio Libardi. Para finalizar, senhor presidente, é uma preocupação, de fato, dessa vereadora. Nós dissemos, inclusive, votamos a favor de alguns projetos enviados pelo Executivo, porque acreditamos que seria importante para a cidade. A nossa oposição aqui é uma oposição responsável. Agora, nós sabemos que o orçamento do município não dá para tudo, mas aquilo que houve o comprometimento
né? E nos parece que tem muita coisa que não acontece na nossa cidade que é problema de gestão. Essa questão dos projetos, né, de buscar o orçamento federal. Será que não teria outra alternativa para a gente conseguir sanar esses 800 mil reais que faltam para o FIESporte? É a indagação que eu deixo aqui. Peço responsabilidade e agilidade do governo de Ló para que a gente possa, sim, olhar para os problemas da nossa cidade com responsabilidade e não deixar de atender ninguém por conta de uma má gestão que está sendo apresentada aqui no nosso município. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa Marques. Bancada.